a própolis ou o própolis? O feminino de anjo é anja e é a mousse ou o mousse. Essas palavras estão inseridas no nosso dia a dia e nem sempre a gente para se perguntar se a gente usa elas de forma correta ou não é mesmo? Foi por isso que eu decidi fazer esse desafio de substantivos no Instagram. Você foi bem? Agora, se você não faz ideia de que desafio é esse que eu tô falando, é porque você não deve me seguir lá pelo Instagram. Todas as quintas-feiras eu deixo um desafio de língua portuguesa para você testar os seus conhecimentos. E dessa vez, o desafio foi sobre flexão dos substantivos. Se você não me segue por lá ainda, eu vou deixar aqui embaixo meu arroba. É o arroba ou arroba? Então, bora pra correção? Então, bora! Hello, eu sou a Nina Neves e nesse vídeo nós vamos falar sobre flexões dos substantivos. Os substantivos são aquelas palavras que nomeiam as coisas, os seres, os sentimentos e etc. E os substantivos eles são flexionados em 3 categorias: ou em gênero, feminino ou masculino, ou em número, singular, plural, ou em grau, diminutivo ou aumentativo. Só que nesse desafio eu trouxe só flexionados em gênero e número, porque grau dá um pouquinho mais de pano para manga, então eu vou separar um desafio só para graus de substantivos. Vamos começar? 1. A própolis ou o própolis é um ótimo anti-inflamatório e cicatrizante. O que você colocou? Fique sabendo que própolis é um substantivo de 2 gêneros. Isso mesmo. Se você disser a própolis, tá certo. Se você disser o própolis, também tá certo. Então aqui a última, que é a correta. Você sabia dessa? Se você tiver alguma dúvida, você pode sempre verificar no VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. No VOLP eu vou colocar aqui para vocês a busca que eu fiz pela palavra própolis e apareceu esse 2G, que significa 2 gêneros, feminino e masculino. 2. Você é nananã, Norma. Lembra da Norma? Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Então, e aí, gente? É uma mulher. É um monstro? Fique sabendo que monstro é um substantivo sobrecomum. O substantivo sobrecomum tem essa nomenclatura para dizer que ele existe em um tipo de gênero. Nesse caso, o masculino. Então, independente se for uma pessoa do sexo feminino ou do masculino, você vai dizer o monstro, um monstro, aquele monstro. Então, aqui é a primeira que está correta. 3. Minha nora é o quê? Um anjo? Uma anja? Ou tanto faz? O que vocês acham? Então, anjo, como a palavra monstro, também é um substantivo sobrecomum e ela só aparece na versão masculina. Então, aqui, quando você fala minha nora é um anjo, essa que é a mais adequada. 4. Esse mousse ou essa mousse de chocolate está incrível. E aí? Gente, mousse é uma palavra estrangeira proveniente do francês. E ela pode ter essa grafia, como está escrita aqui no exemplo, ou ela também pode ser grafada com mousse, M-U-S-S-E, sem esse O que a gente não pronuncia. E quanto ao gênero, é a mousse ou o mousse? É a mousse. Por mais que a gente faça a relação com masculino, porque a mousse é um doce, a palavra é feminina. Então, a segunda que é a correta, essa mousse de chocolate está incrível. 5. José foi, principal do caso. E aí, ele foi o testemunho ou a testemunha? A palavra testemunha, ela tem os 2 gêneros. Só que quando você usa no gênero feminino, ela tem um significado. No gênero masculino, tem outro. Vou explicar. A testemunha, quando ela vem no feminino, ela se refere a uma pessoa. Então, quando você fala de uma pessoa que foi uma testemunha, seja ela um homem ou uma mulher, é a testemunha. Tá. E o testemunho é o quê? O testemunho é o ato de testemunhar. José deu seu testemunho no júri. Entendeu? Então, quando você vai falar do ato de testemunhar, é o testemunho. Agora, quando nós nos referimos à pessoa, a testemunha. Então, aqui a correta é a segunda. Tá curtindo o conteúdo? Consegui te ajudar até aqui? Então, me ajuda também e dá uma curtida nesse vídeo aqui pra mim, senão com certeza você vai esquecer de fazer isso depois. 6. Gostaria de tantos gramas de presunto, por favor.
E aí, é 200 gramas ou 200 gramas? O que você colocou? Aqui a confusão com o substantivo grama acontece porque a palavra existe no feminino e no masculino com diferentes significados, como aconteceu com testemunha. Então, quando nós falamos a grama no feminino, nós nos referimos àquela vegetação verdinha que cobre os campos, sabe? Então, essa é a grama, a vegetação. Agora, o grama é uma unidade de medida. Portanto, gostaria de 200 gramas de presunto, por favor, porque estamos nos referindo à unidade de medida. Então, é a primeira que é a correta. 7. Você viu meu óculos ou meus óculos por aí? Meu óculos ou meus óculos? Gramaticalmente falando, os óculos é a forma mais adequada, ainda que estejamos nos referindo a um objeto apenas. Óculos é considerado um caso de pluralia tantum. Não é um feitiço do Harry Potter. Pluralia tantum é uma palavra que é utilizada no plural para designar aqueles objetos que são compostos de duas partes. Óculos é um exemplo, calças outro exemplo, binóculos. Uma saída para os pluralia tantum é você usar um par de antes da palavra para você evitar mal-entendidos. Então, a gente pode usar um par de óculos, um par de calças e assim por diante. Agora, não dá para negar. Grande parte das pessoas usam meu óculos, o óculos, comprei um óculos, não é verdade? E a gente até consegue entender esse tipo de confusão porque existem outros substantivos chamados de dois números. Os substantivos de dois números, eles estão sempre no plural, só que a gente consegue colocar um artigo antes dele, um artigo ou um outro tipo de referente para indicar se tem uma unidade ou mais do que uma unidade. Um exemplo, a palavra lápis. O lápis é uma unidade, os lápis mais do que uma unidade. O mesmo ocorre com ônibus. O ônibus, os ônibus. Falando em ônibus, 8. Os ônibus da companhia foram todos reformados. Todo mundo acertou essa, porque a palavra ônibus, conforme eu acabei de explicar, é um substantivo de dois números. Quando você tem um ônibus só, você fala o ônibus. Quando você tem duas ou mais, os ônibus. Por que o plural de ônibus não é ônibuses? Acontece com a palavra país, que é uma palavra oxítona terminada em S. Toda vez que você tiver uma oxítona terminada em S, você vai ter o plural com ES, plural de país, países. Como ônibus não é uma palavra oxítona, é uma palavra proparoxítona, a gente não tem esse tipo de plural. 9. Os quem fizeram uma campanha ecológica? Os cidadãos? Os cidadãos ou os cidadãs? Cidadãs é engraçado, né? Bom, aqui, gente, apesar de todos terem acertado, cidadãos é um uso muito frequente dessa palavra. Isso porque as palavras terminadas em ão, elas têm 3 possibilidades de plural. Pode ser como na palavra mão, mãos, como na palavra alemão, alemães, ou na palavra avião, aviões. E aí? Como que eu sei qual palavra terminada em ão que vai seguir qual tipo de plural? Existe uma regra? Olha, até existe, só que a regra é cheia de exceções. Tem algumas palavras, por exemplo, a palavra aldeão, que admite as 3 possibilidades. Então, o plural de aldeão pode ser aldeãos, aldeãs ou aldeões. E aí? Você vai se aventurar a tentar memorizar isso? Memorizar a regra? Não, né? Grande parte das palavras terminadas em ão termina com ões, tipo avião, avião, aviões. No caso de cidadão, isso não é verdade, mas a gente acaba até entendendo por que algumas pessoas falam cidadões, né? Porque é um uso mais frequente de plural. O que eu te indico fazer? Consulte o Volpe ou o dicionário, assim você já verifica se a grafia está correta. E se você tiver algum problema, né? Porque tem algumas palavras que são mais difíceis mesmo da gente memorizar qual que é a grafia correta. Usa outra dica que eu já dei para vocês em outros vídeos. Crie 3 frases úteis para você. Por exemplo, se você sempre usa cidadãos, não, é cidadãos. Ai meu Deus, vou criar 3 frases com a palavra cidadãos e escreve mesmo com a sua mão. Assim que você colocar essa palavra no papel, vai ficar mais fácil de você memorizar qual que é a grafia correta.
10ª. A Páscoa é considerada a data mais importante para os cristãos. Ah, mas tem um monte de líder religioso aí falando cristões? Tem. Lembra que eu falei que a maioria não, mas grande parte das palavras terminadas em ão tem plural ons? As pessoas acabam ficando com essa referência e acabam soltando um cristões por aí. Mas fiquem sabendo que a correta é cristãos, portanto, todo mundo acertou. E você aí achando que esse desafio de substantivos ia ser melzinho na chupeta, né? E aí, foi bem? Me conta nos comentários, eu quero saber. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido muito também. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal. Aproveite e também faça uma visita no meu Instagram. Eu sempre deixo dicas valiosas por lá. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem na sequência a playlist dos outros desafios que eu já gravei aqui pro YouTube. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho. Fui!